Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Amados irmãos e irmãs, eu convido os irmãos a abrir esta carta de amor de Deus no livro de Gálatas. No livro de Gálatas. Sei que tenho compromisso com a igreja de compartilhar as profecias do Apocalipse, mas também me permito, como todo aquele que entende que é um servo de Deus, me permito deixar que Deus conduza as coisas. O homem faz planos, mas os planos do homem não podem sobrepujar os planos do Criador. E se Deus te impressiona a mudar aquilo que você tinha previsto, nós precisamos não só ter ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus, a falar aos nossos corações, para que nos guie, nos conduza naquilo que Ele quer dar à sua igreja, e também estarmos preparados para poder, atendendo à voz do seu Espírito, receber aquilo que vem do céu. Então, convido a igreja para que abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. 3. E vamos ver o que Deus nos reserva, que também é uma profecia. E é impressionante quando nós lemos a palavra de Deus, e num primeiro momento, lendo a palavra de Deus, nós dizemos que é uma história. A palavra de Deus, amados irmãos e irmãs, não tem história. História existem apenas nos livros comuns. A palavra de Deus, a própria história da palavra de Deus é sempre uma profecia para nós. Sempre. Por isso, nunca esqueçam o livro de Coríntios, quando diz: todas estas coisas foram escritas a vós, a quem os fins dos tempos têm chegado. Toda a Bíblia, ela reuniu as grandes lições para a nossa época. E claro, você pode crer ou não. No final das contas, a decisão será sempre baseada na fé. Você pode acreditar e pode não acreditar. Não é? Gálatas 3, então, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem nos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito.
Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Amados irmãos e irmãs, certamente para todos aqueles que têm o desejo de aprender a palavra de Deus, esta será sem dúvida nenhuma uma lição inesquecível. Eu lhes asseguro que esta será uma lição inesquecível, se verdadeiramente os irmãos e irmãs puderem aprender a grande lição que está em Gálatas. Gálatas é uma lição dada ao povo de Deus, mas não só ao povo de Deus, é dada ao povo de Deus que quer ser obediente. Por isso Gálatas se levanta de uma maneira fantástica diante de nós. Se você ler Romanos, você vai encontrar lá no livro de Romanos, Paulo dizendo assim: quanto a mim, estou pronto para vos apresentar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Nunca é demais lembrar, irmãos, quem é que está em Roma? Nós estamos em Roma. Então, por favor, tenham em mente o seguinte: quando o apóstolo Paulo diz, quanto a mim, estou pronto para apresentar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Se você disser no seu coração, eu não estou em Roma, então você teria que forçosamente pegar o livro de Romanos e rasgar. Porque eu te pergunto, se você acha que não está em Roma, o que ele tem para te ensinar? Paulo está sendo taxativo. Ele está dizendo o quê? Eu estou pronto para anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Por isso a carta é carta aos quem? Romanos. Agora, se eu não tenho nada para aprender e eu vou dizer para Deus, Senhor, eu não estou em Roma, o que eu vou aprender? O que eu vou aprender, irmãos, da carta de Romanos? Nada. Agora, se eu assumir no meu coração que sim, eu posso estar em Roma, então a lição é para mim também. E o que é estar em Roma? Estar em Roma é ser brasileiro em primeiro lugar. Ser brasileiro é estar em Roma. Sabem por quê? Quem foi que colonizou o nosso país? Quem colonizou o nosso país? Os jesuítas. E eles são o quê? O que os jesuítas são, pastor? Romanos. Fomos colonizados por jesuítas, por romanos. E desde os índios já eles ensinaram que doutrina lá? Que doutrina eles ensinaram para os índios? Romana. Católica, apostólica, romana. E eu pergunto, nós aprendemos a doutrina romana também, sim ou não? Claro que sim. Sim. Roma, durante a supremacia papal, dominou o mundo conhecido, a Europa, Portugal. Qual é a língua que nós falamos? Nós fomos influenciados por eles e por quê? Pelos portugueses, que trouxeram que doutrina para cá? Romana. Então nós, sim, estamos em Roma. A questão é entender como estamos em Roma. O grande tema de Romanos é justificação pela fé. Nenhum ataque aqui, por favor, apenas que nós precisamos aprender. Pergunte a um católico. Diga ao católico, escuta, você precisa aceitar a Cristo no teu coração. O que ele vai te dizer? Já tenho. Eu sou bom. Eu não mato. Eu não roubo. Eu sou bom, sou uma boa pessoa. Ou seja, ainda que ele não saiba, ele está dizendo, para que eu preciso de Cristo? Eu sou bom, eu não mato, eu não roubo. Isso é doutrina o quê? Romana. A doutrina romana ensina que você é salvo pelas o quê? Pelas obras. Nós não podemos ensinar isso. O homem é salvo pela fé. E as obras são o resultado da fé. Um exemplo muito simples. Essa criancinha que está ali, sua filha? Qual é o nome dela? Como? Laura. A irmã dá comida, carinho e cuidado para a Laura, porque a lei diz que ela tem que fazer isso. É verdade? Não. Ela nem sabe que a lei diz que é para fazer isso. Quando ela tem a filhinha,
ela automaticamente começa a fazer isso. Por quê? Por quê? Porque o cumprimento da lei é o amor. Então o amor faz com que ela automaticamente gere e dê o quê? Carinho, cuidado, coisas que um dia talvez ela vai ler, mas eu não sabia que a lei me obrigava a fazer isso. Mas não é que a lei obrigava. A lei do amor é primária. Então quando você lê os mandamentos de Deus, honra teu pai e tua mãe. Como é que você vai honrar teu pai e tua mãe? Amando. Se você amar, não adulterarás. Você ama a tua esposa, você vai adulterar? Não adulterarás. Você ama o teu esposo, você vai adulterar? Não. O cumprimento da lei é o amor. Então a gente começa a guardar a lei automaticamente. Um belo dia você vai olhar e dizer, realmente, não há conflito entre o amor e a lei. Mas a grande diferença está nesse aspecto. Nesse aspecto. Que no final das contas, a lei te pede coisas simplesmente que demonstram o caráter de um Deus de amor. Mas aí a doutrina romana inverte os papéis. Para alcançar a Deus você precisa fazer boas obras. E não é assim. Não é. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus não te pede que ame Ele, não. Ah, não, você tem que amar Ele. Não, Ele não te pede isso. Ele te pede que você o conheça. Não é isso? Ele só te pede que você o conheça. E a vida eterna é essa, que te conheçam. Conheceu a Deus, você vai amá-lo. Levante a mão aqui quem é casado. Por favor. Algum de vocês olhou, as mulheres, olharam o sujeito que hoje é o vosso marido, olharam lá na rua, vou casar com esse sujeito. Foi assim que aconteceu? Não. Também não foi com os maridos, olhou, vou casar com essa pessoa. Não foi assim. Por quê? Primeiro é preciso conhecer. À medida que conhece, aquela que era uma paixão inicial, que era paixão, olhou, que olhos bonitos, rosto bonito, passa a ser de fato amor. Por quê? Porque a paixão tem que dar lugar ao amor. Porque Deus não é paixão, Deus é amor. E não se pode amar quem a gente não conhece. Então Deus só diz assim para você: vinde e arrazoemos. Vinde e arrazoemos. Eu não te obrigo a me amar, não. Eu só te peço que me conheça. E quem conhecer a Deus vai amar. Agora eu pergunto: Deus é amor, sim ou não? Sim. Por que vocês acham que Ele é amor? Por que nós achamos que Deus é amor? Primeiro porque está escrito. Olha, eu nunca vi a Deus, mas a Bíblia me diz que Ele é amor. Então, num primeiro momento, eu dou um voto de fé, porque a fé é a firme convicção das coisas que se esperam, daquilo que não se vê. Ótimo. Eu dou um voto de confiança. Eu digo, bom, se o Senhor está dizendo, eu acredito que Ele disse. Se eu dou esse passo de fé, Ele vai me provar que Ele é amor. Ele precisa provar? Não. Mas Ele vai ou não vai provar? Vai. E como é que Ele prova? Deus prova o seu amor para conosco, em que deu o seu único Filho, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Olha que interessante. Ele prova. Ele diz, eu sou amor. Aí você diz assim, Senhor, eu quero uma prova. Está aí. Meu único Filho. O que o céu tinha de melhor eu dei para vocês, e eu dei para vocês, inclusive vocês sendo ainda o quê? Pecadores. Eu nem tinha uma promessa de vocês, de que vocês iriam aceitar, e mesmo assim eu dei. Isso é amor. Que não busca nada em troca. Ele não buscou nada em troca. Ele disse, olha, se você aceitar, eu mando ele. Pastor, se o senhor aceitar, eu vou mandar meu filho. Se a senhora não, eu não disse isso. Eu vou mandar. Porque ele confia no amor. Eu vou conquistá-los por amor. E aí vem esta diferença poderosa. No momento que você passa a conhecê-lo, você passa a amá-lo. E no momento que você passa a amá-lo, você passa a obedecê-lo. Porque aí
Esta é a verdadeira obediência, quando a gente obedece por amor. Então, o apóstolo Paulo em Romanos vai apresentar a justificação pela fé. É Deus declarando o homem justo pela fé. É Deus declarando o homem justo pela firme convicção das coisas que se esperam. E isso é a carta aos Romanos. Foi a primeira lição, ou deveria ser a primeira lição, que cada um de nós deveria ter aprendido. É o ABC do Evangelho. Quando você vai na escola, primeiro eles te ensinam o que? As letrinhas. Isso é a justificação pela fé. Você aprende em primeiro lugar. Essa é a primeira lição que todo ser humano tem que aprender. Que você não é bom. Você não é bom. Porque se você acha que é bom, você nunca vai valorizar o grande médico que é Cristo. Então, primeiro, o Espírito convence do pecado. Então, primeiro ele vai dizer para você, você é um pecador. Você é uma pecadora. Primeira coisa que ele vai dizer. Convence do pecado, da justiça. Você precisa da justiça de Cristo. Então agora ele te diz, você é pecador. Aceitou? Ele diz, agora eu vou te dar a justiça de Cristo. O que foi feito com Adão? Adão pecou. Pecou ou não pecou? Pecou. Teve que entender que era pecador. E agora lhe é oferecida a justiça de Cristo. Eu vou cobrir você com as vestes do Cordeiro. E agora você está coberto. E agora você está pronto para enfrentar o juízo. Convence do pecado, da justiça e do juízo. Perfeito? Aí, nós entendemos então que a justificação pela fé de Romanos, a carta aos Romanos, é uma carta para tirar você de Roma. Deu para entender isso? A carta aos Romanos é uma carta para tirar você de Roma, do Estado romano, porque ainda tem muito de Roma em nós. Foi muito tempo. Não quero aqui assustar ninguém, mas vejam, irmãos, nós acreditamos em muita coisa romana ainda. Está no nosso DNA. Quem aqui já não disse virgem? Da onde vem o virgem? O que é o virgem? Virgem Maria. Ou não diz? Ave. Da onde vem o ave? Tem muito de romano em nós ainda. E há muita crença romana no nosso meio. E nós precisamos tirar devagarinho. Vai doer. Vai doer porque parece que é verdade, mas não é. Devagarinho isso vai sendo tirado. Mas antes que seja tirado tudo, que é romano, por isso diz, sai dela, povo meu, vós que estáis em Babilônia, vós que estáis em Roma, vós que estáis com a visão romana. Mas para que isso ocorra, é preciso realmente que o coração esteja aberto. E Deus já está fazendo esse trabalho. Já está. Porque Ele nos quer completamente fora de Roma. Assim como Ele quis o seu povo completamente fora do Egito. O que Ele fez com o povo dele? Tirar do Egito. O povo estava o que lá? Escravizado. Nós também estamos escravizados. Claro, você diria, não, mas eu já saí. É verdade. Saímos. Todos que estão aqui já saíram de Roma. Mas, por favor, não imaginem que Roma não veio conosco. Entendem? Nós saímos de Roma. Mas tem pedaço de Roma que ainda está na gente. Nós trouxemos junto. Certo? Então, gradativamente, a gente vai tirando isso. E agora, em algum momento, nós aprendemos e lemos a carta de Roma. Ou aprendemos com o pastor, aprendemos com o ministro, que nós precisamos tirar a visão de justificação pela fé romana, que diz o quê? Você compra água benta, você compra isso, você compra a relíquia, você dá dinheiro para... E aí, o que a igreja romana fez durante a Inquisição? Vendia terreno no céu, as indulgências. Você vai para o céu, mas tem que comprar um terreno lá. Olha, gente, é triste. Mas foi ou não foi o que aconteceu? E o povo comprava. E aí, sabe o que aconteceu? Um belo dia o diabo disse assim, não vou mais conseguir enganar o povo desse jeito. Vou ter que inventar outras coisas. E aquilo que era o terreno no céu, virou sabonete santo, virou coberta santa, virou lençolzinho santo.
um monte de bugiganga. E as pessoas realmente acreditam naquilo. O homem e a mulher são justificados pela... E o resultado natural de entender como Deus te ama, que deu o único filho para morrer por você, vai te levar às boas obras. Mas as boas obras nunca vão te salvar. Me permitam dizer uma coisa que eu gostaria que vocês gravassem no coração de vocês, com toda a força. O dia que um homem ou uma mulher disser assim, ainda que no seu coração, porque Deus conhece o coração, o dia que um homem ou uma mulher que se diz crente disser assim, não, mas eu sou um bom crente, porque eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, eu faço aquilo, como se isso pudesse ajudá-lo na salvação, sabe o que o céu diria? Traição. Traição. Está me traindo. Sabe por quê? Que nota Jesus tirou para te salvar? Que nota? Que nota? 10. No momento que você diz, eu dou dízimo e por isso eu sou um bom crente, sabe o que acontece? Amém. Está jogando Jesus de lado. Perfeito. Porque ele tirou 10, não tem como acrescentar nada. Agora eu pergunto, é para devolver ou não é para devolver? É. Claro. Mas vai devolver quem? Vai devolver quem o ama. Você ganhou na loteria. Você recebeu a salvação como um dom gratuito. Sabe qual é a prova de que você realmente recebeu essa salvação? A prova disso é que você vai compartilhar com os outros. Porque tudo que nós recebemos para quê? Para compartilhar, para repartir. Então eu recebo. Da mesma forma que eu recebi de alguém, eu quero que outros recebam também. E qual foi o método que Deus estipulou? Dízimo e oferta. Para manter o obreiro no campo. Isso é um ponto. São muitos. O seu tempo, né? A sua influência, a sua inteligência. Tudo isso deve ser usado para trazer mais pessoas para o Evangelho. Mas isso só vai acontecer se você ama. Paulo, amava ou não amava o Senhor? E qual era a retórica dele? Eu nada quis saber entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. O coração dele estava cheio de quem? De Cristo. Se o coração está cheio de Cristo, ele vai falar de quê? De Cristo. Não tem como. Eu não sei quantos aqui poderiam dizer sobre isso. Quando você se apaixona por uma pessoa, o que está no teu coração? Do que você quer falar? Claro, que o coração está cheio daquilo, da pessoa. Nós precisamos encher o nosso coração de Cristo. Para encher esse coração de Cristo, só pela palavra. Mas aí vem Gálatas, que é o extremo, é o outro lado. Gálatas é o outro lado, e nós vamos ver. Então, por favor, entendam assim. Você leu Romanos, mas existe um risco, porque Romanos vai ensinar o ABC para você dizendo assim, todas as suas obras são trapo de imundície. Você precisa de Cristo, só Ele pode te salvar. Quem aqui sabe ir para o céu? Levanta a mão quem sabe ir para o céu. Ninguém. Por quê? Nós não sabemos o caminho. É para a esquerda, é para a direita, é para cima, é para o lado. Mesmo que soubesse, como é que vai chegar lá? Com um foguete? Vai chegar lá como? Só tem um jeito. Qual é? Eu sou o caminho. O que mais? O que mais? Eu preciso do caminho. Eu preciso da verdade. Agora eu tenho o caminho e tenho a verdade. Mas aí o que acontece? Eu vou ter que atravessar a estratosfera inteira. Não tem oxigênio. Eu preciso do que então? Vida. E eu preciso dessa vida que eu tenho, eu preciso da vida eterna. Vida eterna. Então não tem jeito. Eu preciso dessas três coisas. Aí vem o livro de Romanos e me diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esqueça que você é bom, esqueça que você... E onde eu encontro isso também, finalizando essa pequena introdução de Romanos, para poder entender Gálatas? Eu não vou conseguir formar frases se primeiro eu não conhecer as letras. Então eu entendi as letras.
E finalmente Deus me dá um exemplo muito simples. 2 homens estavam na igreja. Um orava como? Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como essa irmã, eu não sou como esse irmão, eu não sou como o pastor aí, eu não sou como nenhum de vocês. Porque eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu faço o jejum, eu sou melhor que todos vocês. E o que Deus disse dele? O que Deus disse dele? Ele fazia ou não fazia obras? Fazia. Mas ele estava tentando o quê? Se justificar por elas. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual a eles. Eu sou o crente. Eu 30 anos na igreja, coitado, acabou de entrar, não sabe nem abrir a Bíblia. E o outro, como é que orava? O outro, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Quem falou para ele que ele era pecador? O Espírito, porque o Espírito convence do pecado, da justiça. Tem misericórdia, dá-me Cristo, que Ele seja o meu advogado, Pai, porque eu por mim mesmo. Tem misericórdia, dá-me Cristo. Cristo é o elo da misericórdia. Pai, minhas mãos, Pai, minhas mãos, eles estão gravados nas minhas mãos. Pai, eu amo os cravos na cruz, eu morri na cruz por eles, Pai. Misericórdia. Tem misericórdia de mim porque sou pecador. Qual foi que foi para casa justificado? Simples. Um era romano. A visão dele era romana. Obras, obras, obras. O outro não. O outro tinha uma expressão de amor. Assim como o ladrão na cruz. Pode parecer absurdo, mas o ladrão na cruz, Senhor, lembra-te de mim. Eu sou pecador, eu sou ladrão, eu não tenho nada a oferecer ao Senhor. Mas lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Entendem? Então, Romanos é o Evangelho, é a apresentação do Evangelho. Você algum dia ouviu a voz do Espírito, se ouviu, que te disse, você é um pecador. E aí você ouviu, mas tem salvação para você, não se desespere. Cristo é a tua justiça. Aceite a Cristo como teu Salvador. E aí você aceita Cristo. E agora você está pronto para o juízo. Porque existe muita gente que já está, inclusive, louca. Perdeu a razão de medo de queimar eternamente no inferno. Quando você recebe a justiça de Cristo, você está preparado para o juízo. Por quê? Porque agora você sabe que você tem um advogado que nunca perdeu uma cabeça. Amém? Então chegamos em Gálatas agora. E Gálatas é aquele pessoal, eu e você, que aceitamos a fé, aceitamos a Cristo, mas vai passando o tempo. E sabe o que acontece quando o tempo vai passando? Vai passando o tempo e você agora começa a esquecer, porque você começa a ter obras, e você começa a esquecer que você precisa constantemente de Cristo, e começa agora a cair pelas obras. Porque o diabo, para ele não importa. A Bíblia diz que nós não devemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Você se desvia para a direita quando você se desvia por um caminho que inicialmente é bom. Por exemplo, obedecer é bom. Obra é bom ou não é? Sim ou não? Sim. Mas quando você começa a imaginar que as tuas obras te recomendam a Deus, você está se desviando para a direita. Você não está fazendo o que é ruim, mas está fazendo pelo motivo errado. E você se desvia para a esquerda quando? Aí é o contrário mesmo. Deus te diz, né? Obras, e você diz, que obra? Que obra? Não tem nada de obra. Eu estou na graça, não tem obra, não precisa de obra para nada. Isso é um problema, ou não é? O céu espera que a sua igreja seja repleta de obras, porque as obras glorificam a quem? A Deus. Como as obras glorificam a Deus? Claro, porque no final das contas, se há obras boas no teu coração, quem é que está fazendo essas obras?
É Deus. Todo dom verdadeiro vem da onde? De Deus. Certo? Então as obras, se são boas, são apenas o resultado da operação do Espírito de Deus em nós. A irmã, esses dias nós escrevemos aqui, a irmã foi e apagou. A irmã apagou? Sim ou não? Não. Quem apagou foi o apagador. Mas por que nós não dizemos que foi o apagador, irmã? Porque o apagador foi apenas um instrumento para apagar. Sim ou não? Sim. Nós somos o apagador, meus irmãos. Somos apenas um instrumento nas mãos de Deus. O apagador, pelo menos eu nunca ouvi o apagador dizer eu apaguei. Eu não ouvi. E o homem, quando diante de Deus diz eu não sou igual, o que ele está fazendo? Ele é um apagador, achando que está fazendo alguma coisa. Entendido isso, meus amados irmãos? Somos instrumentos nas mãos de Deus. Vasos de honra ou vasos de desonra. Vasos de honra se permitirmos que o Espírito de Deus atue, extraindo e nos levando a boas obras. Mas se fazemos coisas erradas, ouvindo a voz do inimigo, somos vasos de desonra. E nossas palavras devem ser um cheiro de vida para a vida e de morte para a morte. Mas Deus espera que a nossa mensagem seja uma mensagem de vida para vida. Nosso testemunho tem que ser uma mensagem de vida para a vida. Se torna uma mensagem de morte quando nós falamos a verdade e a pessoa não aceita. O problema não pode ser nosso, o problema tem que ser da pessoa. Porque nós somos o bom perfume de Cristo. Então, de novo, capítulo 3, versículo 1, chega o momento que a pessoa agora está na igreja, está lá, e ela começa agora, com o tempo, o inimigo começa a fazê-la desviar para a direita. E ela começa agora a inverter os papéis. Ela começa a imaginar que as obras são o fruto da bondade dela. Começa a imaginar que ela é boa. E aí ela olha o bêbado na rua e ela não precisa falar, porque Deus conhece o coração. E Deus está olhando o coração. E aquela pessoa no seu coração diz, mas que bêbado, mas que vagabundo. Imediatamente ela está dizendo, eu sou melhor que ele. E Jesus disse, os bêbados entram adiante e vós no reino do céu. Por quê? Por causa desse tipo de atitude. Convenhamos, você recebe na loteria, recebe um grande dinheiro na loteria, de graça, porque o Evangelho nos vem de graça recebeste, de graça dai. Que mérito você tem para condenar alguém que não recebeu ainda? Convenhamos, se você ganhou de graça, por que você acha que tem o direito de cobrar alguém? Entende? Se foi um presente. Por isso a Bíblia se levanta poderosa dizendo que nós somos devedores a gregos e a bárbaros. Nós devemos para os letrados, os gregos, nós devemos para os escolados, para aqueles que pensam que sabem alguma coisa. E devemos também para os bárbaros, para aqueles que de fato sabem que não sabem nada. Devemos para os dois. Então, 3:1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Então agora, esse é o membro de igreja que começa a achar que é bom, começa a achar que ele é melhor que os outros. A Gálatas então vem como a defesa do Evangelho. Você já entendeu o Evangelho, mas eu vou colocar a defesa dele de novo agora, com mais ênfase, para você voltar para o caminho que você se perdeu. Veja, ó insensatos. Ela está dizendo, me permitam usar essa expressão para simplificar. Ó loucos crentes. Seus crentes loucos. Quem foi que enganou vocês? Quem é o enganador? Quem foi que enganou vocês para não obedecer à verdade? Quem é a verdade?
Cristo. Quem foi que enganou vocês para não obedecer a palavra, para não obedecer a Cristo? A voz perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Ele está dizendo o seguinte: você esqueceu que Cristo morreu no teu lugar? Veja que ele não está dizendo a quem Cristo foi apresentado como ressuscitado. O Cristo ressuscitado, irmãos, faz as obras em você. Sim ou não? Sim. Cristo ressuscita, vai para o céu. Agora, pelo Espírito dele, ele começa a fazer as obras em você. Mas o Cristo crucificado fez as obras por você. Então ele está dizendo: por que você está achando que é alguma coisa agora, se Cristo morreu por você? Nunca esqueça que Cristo morreu por você. Porque se você esquecer que Cristo morreu por você e ficar só imaginando o que Cristo faz em você, daqui a pouco você vai esquecer que Ele morreu por você completamente e vai esquecer que é Ele quem faz as obras em você. Então, se você toda manhã, ao abrir os olhos, se lembrar que Cristo morreu por você, você vai saber que a cada obra que sai de você é Ele operando em você. Glória a Deus. E aí você não vai dizer: eu sou bom. Não, Cristo era bom? Sim ou não? Sim. Alguém chegou para ele e disse: bom mestre, sabemos que tu és filho de Deus, por que me chamas bom? Bom é só um, que é o meu Pai. Se ele, que era bom, perfeito e amado, disse como um exemplo para nós: bom é o meu Pai. Se alguém chega e diz assim: pastor, mas o senhor é um homem excelente, o que o pastor tem que dizer? Bom é o meu Pai, bom é Cristo. Eu não sou bom, eu não sou, Ele é bom. Então, se há algo de bom em mim, é porque Ele opera em mim. E agora eu te pergunto: quem foi glorificado? Ele ou Cristo? E agora quem cresceu? Ele ou Cristo? Cristo. Porque é necessário que Ele e eu diminua. E quando você é diminuído aqui, lá no céu você cresce. Glória a O Deus. céu diz: ali tem um crente de verdade. Esse é um cristão de verdade. Ele não está preocupado com ele, ele está preocupado com Cristo, ele está preocupado com Deus. E isso é o que se espera do cristão. Então, ó insensatos Gálatas, quem enganou vocês para não obedecer a verdade, a voz perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Agora ele vai fazer uma pergunta para a igreja. É a única pergunta que a igreja não pode errar, irmãos. Aqui a gente errou muito, não errou? Todos nós erramos, é fato, nós estamos aprendendo. Fala-se de profecias, fala-se do Apocalipse, a gente erra mesmo. Mas a gente aprende assim, é errando que a gente aprende, né? Mas nisso os irmãos e irmãs não podem errar. Não podem. Porque é uma pergunta muito simples que ele vai colocar. Uma só. É como se ele dissesse assim: tá bom, vocês esqueceram, vocês não sabem de Apocalipse, vocês não sabem de Romanos, vocês não sabem nada. Tá bom, não tem problema. Mas eu só quero saber uma coisa de vocês então. Não quero saber quem é besta, não quero saber quem é nada. Só quero saber, olha só quero saber isso de vocês. Essa é a pergunta que o Espírito faz à igreja de Santa Teresa nessa noite. Só quero saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Amém. Glória a Deus. Vamos deixar isso registrado no céu? De novo. Glória a Deus. Só quero saber isso de vocês. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé, igreja? Pela pregação da fé. Amém? Aleluia. Pela pregação da fé, Senhor. Nós ouvimos um dia a pregação da fé. Um dia nós ouvimos de Cristo crucificado. E por esta pregação da fé, nós recebemos o Espírito. O Espírito é dado para que a gente possa entender o valor de Cristo na vida de cada um. O Espírito não é dado para que eu ache que sou alguma coisa. Então, uma vez que a igreja responde isso, ela está preparada para avançar. Sois vós tão insensatos? Tudo bem, a igreja disse isso, mas tudo bem, vocês concordam, na cabeça de vocês está isso, mas será que está no coração? Versículo 3: sois vós tão loucos, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Vocês acabaram de responder, mas será que somos todos tão loucos que agora acabamos pela carne?
Porque nós respondemos isso, estamos influenciados pelo Espírito, mas lá no chão, lá na rua, não é assim que a gente se comporta muitas vezes. Isso não está cravado no coração e tem que estar. Primeiro, não podemos permitir que as obras da carne se manifestem. E para que as obras da carne se manifestem, é preciso que a gente realmente viva constantemente em Espírito. Então vocês receberam o Espírito pela fé, por que vocês querem a coisa pela carne? Por que vocês querem achar que são bons? Por que vocês querem achar que são melhores que os outros? Por que vocês olham e condenam aqueles que não têm o que vocês têm? Está claro até aqui? Será em vão que tenhais padecido tanto? Irmãos, é uma luta. Ele vai dizer, escuta, olhem para trás. Vocês já tiveram lutas. Ao aceitar a Cristo, vocês tiveram dificuldade com os parentes. Será em vão que vocês padeceram isso tudo? Vocês querem voltar agora ao problema? Vocês já sofreram o suficiente para ter a experiência cristã de saber que vocês são meus. São meus. Glória a Deus. E Cristo, assim como o Pai tem ciúmes do seu povo, eu não reparto vocês. Não reparto, vocês são meus, irmãos. Então, por favor, não ajam como se não fossem meus. Um bom filho sente alegria em honrar o pai e a mãe. Honrem-me, meus filhos. Mostrem que vocês realmente são meus. Deixem de achar que são bons. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera o quê? Maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aquele que vos dá o Espírito. Ele dá o Espírito para vocês por causa das obras da lei de vocês ou pela pregação da fé? Pregação da fé. Amém? Pergunta. Opera maravilhas. Irmãos, não vamos mentir. Não vamos mentir. Sabe qual é a grande maravilha que o Espírito opera em nós? Opera maravilhas, diz. Um dia, e vejam como a gente se engana. Um dia os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, tem uns demônios lá que nós não conseguimos expulsar. E eles estavam extremamente tristes. Poderia ser a irmã, poderia ser o pastor, poderia ser eu, poderia ser qualquer um de nós. Alguém vai lá e bate na tua porta: irmã, por favor, vamos lá em casa orar, que o meu filho está possuído. E pode acontecer de você ir até lá orar e não conseguir expulsar o demônio. Aconteceu com os discípulos. Pode acontecer com nós. Pode. Existem demônios que são terríveis. Pode acontecer. E eles estavam tristes. E agora você volta cabisbaixo, triste para casa. Mas se você é um cristão de verdade, assim como os discípulos estavam buscando de verdade, o que você vai ouvir de Cristo? Alegrai-vos antes, porque os nossos nomes estão escritos nos livros. Que algo mais que isso? A grande maravilha operada, aquele que opera maravilhas, foi a grande maravilha operada na tua vida. Não é o fato de você poder expulsar o demônio ou curar alguém. A grande maravilha é o fato de que você, estando no mundo um dia, Cristo veio e conseguiu trazer você para Ele e escreveu o teu nome no livro da vida. Não há uma maravilha maior do que essa. Não há. Ainda que você morra com 100 anos de idade, com 60 anos, ou 80 ou 90 anos de cristão, e não tenha operado um único milagre na tua vida, nunca esqueça que o grande milagre da vida é o que Cristo fez por você. Glória a Deus. E isso tem que bastar. Aleluia, Senhor. Se Deus quiser operar um milagre, Ele opera. Mas se não, não seja um refém. Deixe que Deus opere. Deus opera. Não sei. Ele opera. Mas para aqueles que têm as suas lutas, né, tem que ser movimentado com esta certeza. Cristo foi apresentado como crucificado. Versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado.
imputado com justiça. Sabe o que é imputar? Sabe o que é imputar? O que é imputar? Imputar é isso aqui. Me permito usar um termo um pouco mais simples. Onde tem um interruptor de luz? Lá, né? Aqui. Aqui, estão vendo? Esta tomada está imputada, certo? Ao pino. Ou o pino está imputado na tomada. Para quê? Quando você imputa o pino na tomada, ele começa a receber o quê? Energia. E funciona ou não funciona? Tire dali o que acontece. Nós fomos imputados. A justiça de Cristo foi imputada a nós, gratuitamente. Então Cristo, assim como o pino é imputado e recebe energia, nós recebemos de Cristo a justiça imputada. A justiça imputada é algo completamente gratuito. O pino, simplesmente, se estiver conectado, vai receber energia. Se não estiver conectado, não vai. É assim com Cristo. Imputou, conectou-se com Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Seja uma tomada, um pino que se imputa na energia, que é Cristo, e você começa a receber o poder. Mas a justiça imputada, ela tem base naquilo que Cristo fez por ou em, por você. Justiça imputada é o que Cristo te dá gratuitamente, é o que Ele fez por você. A justiça comunicada é o que Ele faz em você. Entende isso? Justiça imputada é o que Ele faz para que você nasça como um cristão. É um novo nascimento. Justiça imputada. Ele imputa em você a justiça dele e você agora é visto como um cristão. Nasceu de novo. A justiça comunicada, que é o que Ele vai te comunicando consecutivamente, podemos chamar de quê? Quem arrisca? Santificação. Ok? A justiça imputada faz com que você nasça de novo. A justiça comunicada te santifica. Me entendem? Você é imputado, recebe a justiça de Cristo, continua grudado, conectado a Ele e vai recebendo agora energia que vai te santificando. Tá bem? É o que nós vamos encontrar também lá em Tiago. Tá? Então, mas vamos seguir aqui, né? Pastor Rogério, dá uma diferença entre santificação e regeneração? Na verdade, irmão, não há muita diferença, tá? Não há muita diferença. O que é a regeneração? Da onde vem o termo regenerar? Regenerar vem do termo, por exemplo, um dia você foi o quê? Gerado, certo? Você foi gerado pelo pai, certo? O pai esteve com a mamãe e agora você foi gerado. Você não nasceu, você foi gerado. A sementinha que é você está lá. A mãe agora concebeu, certo? A sementinha foi colocada, correto? Então agora você é um ser que está sendo gerado dentro da mamãe, correto? Muito bem. Aí você nasceu. Você é um ser humano carnal, sim? Nasce com os defeitos de um ser humano, certo? E não precisa ensinar não. A criancinha está ali, bota uma amiguinha do lado dela, pequenininha, né, bebezinha, e dá só um brinquedo, só um, e fica observando. O que vai acontecer? Briga. Quem ensinou a brigar? Ninguém. Foram gerados pela carne. Mas agora você é gerado pelo Espírito. Cresceu, agora aceitei, entendi. Você agora, veja bem, você foi gerado pela carne, agora você é gerado pelo Espírito, e você vai ser o quê? Regenerado. À medida que você avança no cristianismo, você vai sendo regenerado. O que é ser regenerado? Você vai tirando tudo aquilo que foi gerado pela carne. Lembre-se que você nasce como um bebê. E você precisa o quê? Crescer. Como é que você vai crescer espiritualmente? Um exemplo. Você se converteu. Você era um lobo. Você gostava de ir para a lua, você gostava de brigar. Lobo gosta do quê? Briga. Lobo não gosta de líder. Se o lobo que é líder
ele não conseguir comida para a matilha, sabe o que eles fazem? Já não é mais líder, matam o líder e botam outro. Esse é o ser humano, não aceita líder, não aceita ninguém. Chega um momento que você aceita Cristo, e o lobo tem que se converter agora numa, tem que se regenerar, não pode continuar lobo. Mas quando você nasce de novo, você não nasce como ovelha, você nasce de novo, mas você sai como um lobo. Qual é a diferença? O apóstolo Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. Agora você é um lobo com a mente de uma, o quê? Ovelha. Olha a briga, agora começou a briga. Antes não tinha briga. A mente do lobo dizia o quê? Vamos uivar? Vamos embora, todo mundo, vamos uivar. Vamos brigar? Vamos dentro. O que o lobo faz? Carne, briga, luta. Mas agora você é um lobo diferente. Você é um lobo que tem a mente de Cristo. Por isso Paulo vai dizer: o que eu quero fazer, isso eu não faço. O que eu não quero fazer, isso eu faço. Por quê? Porque o lobo diz: vamos uivar. E a mente diz: não, eu não faço mais isso. E o lobo diz: vamos para uma briga. Eu estou com saudade de uma brigazinha. Não. A mente é de ovelha. Você esqueceu disso? E começa a briga. Mas aí entra o processo da regeneração. Agora vai ser regenerado os hábitos do lobo. E vão virar hábitos da ovelha. Se vocês olharem para trás, vocês vão ver como isso é fantástico. No começo, logo que vocês se converteram, por exemplo, o sujeito fumava. Logo que ele se converte, ele abandona o cigarro, mas tem luta, não tem? Tem. E ele está passando na rua, salvo, né? Existem pessoas, eu sou um milagre vivo na questão do cigarro, porque Deus sabia que se eu não tirasse o cigarro da minha vida, eu ia morrer. Mas tem pessoas que ele vai permitir a luta, por razões que ele sabe. Ele sabe. E você, por exemplo, fumava ou bebia. Se me permite um exemplo, nosso irmão Gutinho era uma pessoa que bebia. Deus tirou a bebida da vida dele. Mas você, dependendo da luta, o lobo, você passa no bar, no começo é uma luta, você não quer mais, mas no começo, dependendo da sua luta. No meu caso, Deus tirou o cigarro porque não tinha jeito, então eu realmente não podia mais ver o cigarro. Mas houve luta. E é assim, no começo você abandona um mau hábito, mas ainda tem uma inclinaçãozinha. Com o tempo, se você resiste, não tem mais essa luta. Por quê? Regenerado. Como? Resistir ao e ele, no final das contas, a luta é entre Cristo e Satanás sempre. O diabo vem e diz assim: escuta, uma cervejinha, vamos lá. Não, uma pinguinha, não, você já faz 2 anos que você não bebe, só um traguinho, só para... Vamos lá, né? Afinal de contas, você já venceu. Você resiste ao e ele pode. Aí ele tenta uma vez, tenta 2, tenta 3 e diz: não, esse não adianta mais. Isso aí, esse não adianta mais. Eu falar de pinga para ele, não entra mais na cabeça. Vamos ver outra coisa. Tem que ver outra coisa. Aquela irmãzinha lá, ela gosta mesmo de uma maquiagem. Ela gosta de estar mais bonita que as outras. É ali que eu vou. Eu não estou aqui condenando maquiagem. Por favor, minhas irmãs, não entrem nesse assunto, tá? Eu, quando uso exemplos, eu uso exemplo de cada uma cresça em sabedoria, graça e verdade diante de Deus. Cada um tem sua luta. Então a irmãzinha está vindo para cá, ela se pinta, ela usa. Irmãos, calma. Ela tem a luta dela. E as irmãs têm que apoiá-la e ajudá-la. Porque se chegar, não, irmão, sem chance. Toma aí, pode ir para casa. Não, aqui não é lugar para cuidar. Por quê? As irmãs que já são experimentadas, que já não têm mais essa dificuldade, devem fortalecer aquelas que ainda têm sua luta. E assim não funciona. Porque senão, o que diz? Cuidado, porque ao arrancar o joio, vai arrancar também o trigo. Era um trigo valioso. Mas era um trigo que era um lobinho, que a mente já estava aprendendo. Mas aí chegaram as irmãs e nós somos mais santa que você, não tem essa conversinha. E aí espantaram o trigo, arrancaram o trigo. Queriam arrancar o joio, mas arrancaram o trigo. E onde está o equilíbrio? Nem por força, mas pelo meu espírito. Arrancar é força, não é prática.
Deixe que o Espírito trabalhe. Devagarinho. Como é que você vai conquistar? Um belo dia ela olha, mas eu não sou muito de ficar assim, não sou muito de ficar. Ela vai aprendendo. Porque ela andando com as ovelhas, daqui a pouco ela está andando como uma ovelha. Nem por força, nem por medo. Foi o meu Espírito. Amém? Esse é o crescimento. E a gente vai aprendendo a amar, vai aprendendo nessas pérolas que a gente encontra na palavra de Deus, que no primeiro momento a gente dizia, mas eu não vi isso. Bom, ora, prestem bastante atenção nisso. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O que Abraão fez? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Estou indo, senhor. Ele creu. Mas, irmãos, olhem que interessante. Vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão andou. E cadê essa terra? Ele não achou. Eu vou te mostrar. Senhor, mas eu morri, o senhor não me mostrou. Como assim? Acabou a tua vida? Você dorme. Eu falei que vou te mostrar, eu vou te mostrar. A grande terra prometida a Abraão não foi uma terra aqui. Qual é a grande terra que nós esperamos? É aquela. Meu sonho é conhecer os Estados Unidos, meu sonho é conhecer a Nova Jerusalém. Vamos para aqui. Sabei, pois, olhem, irmãos, nós falamos aqui a vez passada, vocês vão me lembrar que nós falamos aqui de Jerusalém. Tem gente olhando para Jerusalém, não é lá que as profecias se cumprem. Prestem atenção, por favor, meus amados irmãos, porque Deus não erra. 7. Sabei, pois, que os que são da fé são o quê? que são filhos de Abraão. Peraí, pergunto, quem aqui é filho de Abraão? Glória a Deus. Amém! Porque os filhos de Abraão são filhos da fé. Então eu pergunto, são os que estão lá em Jerusalém? São os judeus que nascem lá? Não, são os da fé. Hoje quem são os verdadeiros cristãos? São os filhos de Abraão. Ou não? Os verdadeiros cristãos são os filhos de Abraão, irmãos. Como? Pela fé. Eu não tenho o sangue de judeu nas minhas veias. Tem sim. Você tem o sangue do melhor judeu que já viveu na terra. Qual é o sangue pelo qual você foi redimido? O sangue de Cristo, o nome judeu glorioso. Então sim, nós temos, somos descendência de Abraão, filhos espirituais. Agora vamos ver por que somos filhos de Abraão. Eu não quero ser filho de Abraão. Eu quero ser filho de Deus. Então vamos ver agora a promessa. Ok? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os, anunciou o primeiro evangelho a Abraão dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Quer dizer então que o Salvador era Abraão? Não. Por que as nações seriam benditas em Abraão? Porque de Abraão viria o prometido. Só por isso. Abraão não tem mérito absolutamente nenhum. Nós somos enxertados por Abraão? Não. Nós somos enxertados por Cristo. A verdadeira videira, a verdadeira oliveira é Cristo. É dele que parte a seiva da oliva, do Espírito Santo. É dele que vem para nós. Agora vejam. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os irmãos e irmãs. Quando nós falamos da lei, sabe o que muitas pessoas dizem para nós? Perdão, professos cristãos. Não, mas nós somos gentios. A lei não é para nós, porque nós somos gentios. Será? Nós somos gentios? Irmãos, a Bíblia, no Novo Testamento, vai dividir dois grupos: gentios e filhos de Abraão. Você tem que escolher. No momento que um gentio se converte, o que ele vira? Filho de Abraão, irmãos. Não existe gentio cristão, porque no momento que ele se converte, ele deixa de ser um gentio e passa a ser um cristão, filho de Abraão. Vamos ver. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão. Abraão era gentio quando foi chamado, ele era Abrão, depois que ele vira Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele é filho de Naor. E aí? De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. 10. Agora sim é preciso entender isso aqui. 10.
todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da... Isso mesmo, só tem medo de falar não. Todos que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Então mesmo. Por quê? Quem é que são os das obras da lei? Pergunto, para a gente não errar. Não errar. As obras da lei são boas ou não? Claro que são. São boas. Mas elas não podem ser usadas para me justificar. O que falamos desde o princípio. Então, todos que são das obras da lei, todos que querem se justificar pelas obras da lei, estão debaixo de maldição. Por quê? Porque todos que tentam se justificar pelas obras da lei estão condenados. Por quê? Por quê? Porque a salvação é pela fé. Nenhuma condenação há para os que são das obras da lei? Não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você acha que é bom, acha que é isso, acha que é isso, você está se justificando por você mesmo. Você não está sendo justificado por Cristo. Então, todos que são das obras da lei, todos que querem se justificar pelas obras da lei, estão debaixo de Maldição. Do sábado, então, fala, né, nesse, né? Oi? Que eles se justificam porque guardam o sábado, né? Tem os que dizem que se justificam porque guardam o sábado, tem os que se justificam porque dizem, vejam bem, dizem que não adoram imagens. Tem gente que se justifica para tudo. Você guardar as obras da lei para se justificar está errado. Guardar as obras da lei como resultado da fé está certo. Está bem? Vamos seguir. De sorte que os que são da fé são benditos, compreenderão. Todos aqueles que, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição. Por quê? Porque o que está escrito? Maldito todo aquele, leiam, irmãos, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para Fazer. Praticá-las. Então veja bem, o Evangelho diz assim para você, tá bem, tá bem. Lembre-se que os judeus, os fariseus, queriam se justificar pelas obras. Tem que coar água para não engolir um mosquito, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aquele outro. Queriam se justificar pelas obras. E não aceitavam a Cristo. Então estavam sob maldição. Por quê? Ah, você quer se justificar pelas obras? Tá bom. Você resolveu se justificar pelas obras? Tá bem. Então, você tem que cumprir toda a lei. Aí você pode. Ah, mas como? Vamos lá. Um exemplo. O mandamento diz não matar. Sim ou não? Sim. Sim. Aí você diz assim, eu nunca matei ninguém. Matou ou não? Quem? Falou mal de algum, já matou, né? Matou pela boca, porque Jesus disse, aquele que odiar no seu coração já matou. Então eu pergunto, algum momento na tua vida você já ficou bravo com alguém? Então já matou. Então já não cumpriu, já está sob maldição. Você é maldito. Porque se você quer se justificar pelas obras da lei, você tem que tirar nota 10. É a única nota certa. E vai mais longe. Vai mais longe. A questão, repito, o problema não está nas obras da lei, o problema está em tentar justificar-se por elas. Por isso, vamos ler de novo. Olha só. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas para fazê-las. Qual foi o único que cumpriu a lei, tirando nota 10? Cristo. Então, não há como. Por 4.000 anos, o céu esperou alguém. Houve alguém que tirou nota 10? Não. Cristo veio e mostrou que é possível. Ele veio e mostra. Tirou nota 10. Bom, então, para fazê-las. Veja que ele vai voltar. Olha o versículo 11 de novo. E é evidente que pela lei, o quê? Ninguém. Vamos lá, prestem atenção, irmãos. É evidente que pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da. Então ele está falando de justificação ou não está? Claro, ele está dizendo, os que são das obras da lei tentam se justificar pelas obras. Aí você vai acontecer o que? Vai chegar um e dizer assim, não, você não guarda o sábado, você é um maldito. Errado. Ele fala Errado. assim, Errado, a questão não é essa, por favor. Repito,
As obras da lei são necessárias, todas elas, mas nunca para se justificar. Ah, você, a mesma coisa, se você chega, por exemplo, e diz para outro, não, você, eu, que veja bem, a lei toda, você chega e diz assim, escuta, mas eu não adoro imagens, você adora imagens, você está perdido. Pode-se fazer isso? Não. Ele está enganado. Mas isso não quer dizer que você tem o direito de acusá-lo dessa maneira. Você não sabe. Pode ser. Talvez aqui tenha alguém que já adorou imagens. Eu não sei, tem alguém aqui que já adorou imagens? Muito bem. Como foi que vocês se converteram? Pela fé. Pela palavra. Pela fé. E aquele que era um adorador de imagens, agora não é mais. Certo? Ele foi justificado pela graça de Cristo através da fé. E agora ele busca realmente ser inocente. Pois não? Pastor, eu quero saber uma pergunta assim. Vamos supor que eu, lendo a palavra, eu acho que eu devo guardar o sábado, né? Deus colocou no meu coração que eu devo guardar o sábado pela palavra, não por obras. Certo. Tá certo? Tá certo. Claro. Se Deus te convenceu, tá certo. Foi Deus quem te convenceu, não foi? Amém. Quem é que vai te dizer? Veja, a irmã pode ler simplesmente também, vejam bem. Por favor, irmãos, não me entendam mal. Quero deixar isso muito claro aqui. O irmão, o pastor, agora está estudando. Deus mostra para ele que a carne de porco não deve ser comida. Pergunta, alguém vai poder acusá-lo? A própria ciência tem ensinado que a carne de porco faz mal. Agora, ele, então, não come carne de porco. Ele vai chegar para nós e dizer, irmão, come carne de porco, irmão, vai para o inferno. Ele está errado. A questão é, se Deus te convenceu, anda naquilo. Veja, a questão do sábado, eu não quero entrar nesse ponto agora. Um dia a gente pode entrar se os irmãos quiserem, né? Deixa eu confessar uma coisa para vocês com toda a clareza. Eu guardo o sábado. Eu guardo o sábado. Os irmãos me viram empurrar o sábado aqui para alguém? Não. Eu guardo porque eu entendo que eu devo guardar. Isso é uma questão pessoal, uma questão minha. Agora, claro, eu vou dizer assim, Deus mostrou que é para guardar, eu não guardo. O irmão entendeu que é para guardar, guarda. O irmão entende que vai parar de comer carne de porco e faz mal para ele? Para. Tem gente que a carne de porco faz mal, tem gente que não faz. Tem gente que a carne de gado faz mal, tem gente que o peixe faz mal. Irmãos, se Deus te mostra, por que os profetas eram um povo diferente? A razão era simples. Eles não esperavam para ver quem tinha que fazer ou não fazer, irmãos. Os profetas, Deus mandava ele fazer. Imagine a seguinte situação. Nós estamos falando de Abraão, não estamos? Olhem só Abraão. Vamos imaginar que o pastor fosse Abraão. Me permita, pastor, tá? Com todo carinho. O pastor é Abraão. Nós estamos lá na época de Abraão. Imagine hoje, o pastor vem aqui e diz assim, olha, Deus me pediu para ele sacrificar meu filho. O que nós íamos falar para o pastor? Estamos doidos. Fanático, louco. Vocês sabiam que Abraão teve que sair de madrugada sem falar para a mulher? Porque se falasse, imagina a mulher louca. Já pensou? Não ia deixar. Né? Irmãos, e eu não quero, por favor, isso aqui, não estamos puxando a orelha de mulher, por favor. Estamos apenas mostrando o que é um profeta, o que é um servo de Deus em verdade. Deus mandou? Então vai fazer. E olha, irmãos, a luta que ele teve. Essa pergunta até do sábado, um irmão tinha me perguntado uma vez, né? Bom, só para entender isso, por favor. Abraão sai. Você já imaginou o que é você 3, 4 dias andando com o filhinho do lado e o filho, papai, onde é que nós estamos indo? Papai, daqui a pouco, se bem que esse papai, por favor, era com carinho, ele já tinha 19 anos. Mas assim, olha só, 19 anos, o pai já velho. Pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o graveto, eu estou vendo... Mas e a oferenda, pai? A oferenda é você. 19 anos, vejam bem, 19 anos, com o pai já velho. O pai ia conseguir alcançar o filho se ele resolvesse correr? Sabe Sabe o que Isaac fez? Isaac, pastor, ele simplesmente subiu no altar e deitou. Pai, faz o que tem que fazer.
Quantos filhos faria isso? Se o pai faria, o filho deixaria fazer. Mas sabe por quê? Porque ele aprendeu a honrar pai e mãe de uma maneira única. Por isso eles são um exemplo de fé único. Abraão agora, por isso diz, olha, além da escritura, é previsto que seria justificado os gentios. Nós, pela fé, ele deu um exemplo a Abraão. Abraão agora levanta a faca e vai matar o filho. E o que ele diz? Não faças mal ao teu filho. Por quê? Isaac era um exemplo de Cristo. E Abraão era um exemplo de pai. A diferença é que a faca foi segurada em Isaac, mas não no filho. O filho foi até o fim. Entende? Ele era um exemplo do pai, que ia dar seu único filho. Abraão. Pergunta agora. Muita gente diz assim, no passado era pela lei e agora é pela fé. Abraão entendeu ou não entendeu o Evangelho em Cristo? Como que não entendeu, né, irmãos? Claro que ele entendeu. Ele viu ali. Por quê? Porque na hora H estava lá o menino. Estava lá Cristo representado. Abraão não precisa. Agora, sei que tu temes a Deus. Prova para que tu provasse. E isso tem que acontecer conosco. Ele deu o passo da fé. E pelas obras ele provou que a fé dele era genuína. E assim é o cristão. O cristão dá o passo da fé e as obras demonstram. Nós estamos saindo, né, na rua. Passa a irmãzinha lá com a Bíblia na mão. O que a pessoa olha e diz? Lá vai uma crente. O carnaval é que ela não está indo. E ela está demonstrando pelas obras que a fé dela é genuína. Certo? É assim. E já estamos terminando, tá? Mais 5 minutinhos. Pastor, até porque o sacrifício que Deus cobra seu não é o mesmo que cobra de mim. Amém. Perfeito. Por isso que às vezes tem pessoas que querem impor. Mas Deus pediu para que fizesse assim, mas pediu para ele fazer. E às vezes quer impor para outros fazer. Mas o sacrifício que Deus pediu foi para ele fazer, não? Claro. Para ele, não foi para outro. E até porque Deus sabia que ele seria fiel. Deus não pede para você. Cada um anda na medida da fé. Deus vai pedir coisas para o irmão, exato. Ele não vai pedir para mim. Por quê? Porque eu não estou pronto. Ele não está pronto. O pastor tem lutas que eu não tenho. Eu tenho lutas que ele não tem. E nós seremos provados, cada um dentro da esfera de fé que nós temos. Cada um de nós. Certo? E é o momento de honrar e glorificar a Deus, né? Então, 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas, quem fez isso? Veja, as obras não são da fé. Não são. Porque obra é obra. Você fez obra no momento que você, por exemplo, tem uma promessa. Você vai lá e vê cumprida a promessa, não precisa mais fé. Né? Só que quem fizer isso, por elas viverá. Qual foi o único que viveu pelas obras? Quem não precisou ser justificado? Cristo. Por quê? Ele não tinha pecado. Por que os irmãos acham que o salário do pecado é a morte? Pastor pecou? Não. Então o salário do pecado é a morte. Do irmão, cada um de nós. A morte é o salário natural do nosso pecado. Mas Cristo não pecou. Como é que ele podia morrer então? Só tinha um jeito. Só tinha um jeito. Senhor, em tuas mãos entrego o meu. Ele entregou. Porque ninguém podia, não tinha como morrer. Ele entrega. Certo? Mas ele sai da sepultura depois. O homem que fizer essas coisas por elas, viverá. O diabo podia chegar e dizer, não, ele vai ficar limpo, porque ele é meu. Podia? Não. Porque o salário do pecado é a morte. Ele não tinha pecado. Então o diabo não tinha absolutamente nenhum poder sobre ele. Veja que o diabo abre as coisas. Chegaram de Moisés é meu. Contendia pelo corpo de Moisés é meu. Mas de Cristo ele não foi, né? Ele, poderíamos quase dizer que pelo menos ele teve o domínio próprio, né? De não cometer essa loucura, de chegar dizendo, é meu. Você não tem nada nele. Jesus disse, aí vem de mim e ele nada tem, nada. Né? O diabo não poderia jamais detê-lo. Por quê? Porque ele realmente tirou nota 10, foi o único.
Por isso diz, por elas viverá. E agora veja que ele vai explicar isso. Ó. Olha só. Leia aí o versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da Maldição da lei. Cristo nos resgatou da condenação da lei. A lei não é maldita, irmãos. Veja. Ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Não diz Cristo nos resgatou da lei maldita. Não. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele nos resgatou da condenação que a lei impõe. Certo? Que a lei condena. Então ele nos resgatou da condenação que a lei traz, maldição, fazendo-se o quê? Maldição. Fazendo-se maldição por nós. Então vejam bem. Olha, vamos ler assim que fica fácil. Cristo nos resgatou da condenação da lei. Fazendo-se o quê? Condenado. Perfeito. Ele não se fez condenado? Ele podia ser condenado? Não. Mas ele se fez condenado. Ele morreu como o maior dos pecadores, não sendo pecador. Porque ele assumiu quantos pecados da humanidade? Todos. Todos. Então vejam de novo. Cristo nos resgatou da condenação da lei, fazendo-se condenado por nós. Porque está escrito: maldito, condenado, todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem foi pendurado no madeiro? Quem mais? Quem mais foi pendurado na cruz? Quem mais? Mais 2 ladrões. Por quê? Porque foram o quê? Condenados. Só vai para a cruz quem é condenado. Correto? E Cristo se fez condenado, não sendo condenado. Por isso diz, se fez maldição, né? Por quê? Para que a bênção de quem? Chegasse aos nós, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, não a lei. A promessa do Espírito. Então, nós vamos encerrar por aqui. Vamos finalizar esse estudo na próxima terça do Superlativo de Deus, porque ela é uma profecia fantástica. Porém, quero, amados irmãos e irmãs, pedir a vocês que, por favor, tenham no coração o seguinte: a grande luta nos dias de hoje é, de um lado, um grupo que diz graça, graça, graça e nada com a lei, nada com as obras. Do outro lado, um que diz lei, lei, lei e nada com a graça. Nós, amados irmãos e irmãs, precisamos estar no ponto de equilíbrio. Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. É isso que Deus espera de nós. Deus espera desse povo. E terá um povo assim. Um povo equilibrado, que ele relata como 144 mil que não tem engano na sua boca. Deus seja louvado por isso, amados irmãos. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.